Boa tarde, só para testar se meu microfone está funcionando. Oi, tudo bem, Elisa? Tá ouvindo bem? Tudo bem, você? Então tá tudo certo. É. Boa tarde, boa tarde. Oi, Patrícia, boa tarde. Oi, Rafael, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, você? Tudo bem também. Tá jóia. Patrícia, só para confirmar, é você que vai apresentar ou é o Diogo? Sou eu, Rafael. Ah, tá bom. Beleza, Tá, obrigado. Elisa também apresenta e Nayara também, né? Então acho que falta só a Cláudia. Beleza. é 15 minutos, né? 15 minutos, é. A professora ainda não entrou, geralmente é 15 comentários, mas aí ela vai decidir aí como é que vai ser a dinâmica. Tá. Boa tarde, professora Ana Carolina, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Só vou pegar o fone, um minutinho. Vai lá, tranquilo. Temos uns minutos ainda e ainda falta uma pessoa entrar também. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Rafael, nós estamos juntos nessa, então, nessa Tarde. sessão? Estamos juntos. Que bom. Boa tarde, Nayara, me orientanda de doutorado. E Patrícia também, muito bem-vinda, Patrícia, Elisa, todas muito Tudo bem. bem-vindas.
Faltam 3 minutinhos. Rafael, como é que tem sido conduzidas? Ontem eu participei de uma sessãozinha Uhum. e aqui são 4 trabalhos. Então, cada Isso. um se apresentar 15 minutos. Professora, falta ainda uma pessoa entrar, que é a Cláudia, mas a dinâmica fica a seu critério. O pessoal geralmente tem feito 15 minutos, abre o debate e depois segue. E alguns professores preferem fazer todas as apresentações e depois os debates, mas você comanda, professora. Deixa eu perguntar aqui para as palestrantes, Nayara e Elisa, como é que vocês se sentiriam melhor, assim, apresentando e aí a gente faz uma conversinha depois? Ou deixa tudo para o final? Eu prefiro, assim, apresenta, aí a gente comenta um pouquinho, para não perder o fio da meada também, né? Tá. Tudo bem, pode ser da forma como a senhora achar melhor. Então tá, não, porque senão tem gente que tem uma memória assim fantástica, que vai, pega aqui a ideia, depois um trajeto enorme, depois volta com a ideia. Eu me perco mesmo. Então, eu sou dessas. Então, vamos fazer assim, vamos prosseguir dessa maneira. Faltam 2 minutinhos. Deixa eu só. Isso. Eu acabei de chegar do trabalho, vim correndo para casa. Deixa eu só ver aqui, abrir a sessão novamente aqui. Sessão de apresentação de trabalho 5 online, Isso. de 4h30 às 18. É a sala Rafael, 16, professor. Isso aí. sala 16. Eu estou com o Rafael é assessor da sessão, eu sou moderadora, eu sou Ana Carolina, da Unigran Rio. É, Os trabalhos são os seguintes. O primeiro que apareceu aqui, tá? Estou falando por ordem que está aparecendo. O primeiro é sofrimento no trabalho, vivências de trabalhadoras após a licença maternidade pela perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Aqui não aparece o autor, mas esse aqui eu conheço, que é Nayara. Na sequência, não é só comigo, uma autoetnografia crítica sobre exclusão e resistência de uma mulher negra na indústria da construção. O terceiro é etarismo no serviço público, percepções de servidores administrativos de universidades estaduais brasileiras. E, por fim, você não tem filho mesmo, tem tempo de sobra entre a invisibilidade das demandas e a autonomia restrita na experiência de mulheres sem filhos nas organizações, né? Bom, então são 4h30 nesse momento. Rafael, a gente pode dar início, né? A Nayara. Podemos sim, professora. Eu Né? sou Sim, prefeito do controle do tempo. Quando faltar um minutinho, eu aviso aqui no chat para se a pessoa. avisa, mas vamos combinar uma coisa? A gente tem um limite de tempo, sabe? Vamos agora. Eu até falei com a Nayara antes, 10 minutos, né? Nayara, então pode assim, usar 15 minutos, porque dá tempo. É porque ontem eu vi, quis reproduzir o que eu vi ontem, mas não faz muito sentido. É, então, Nayara e todas as demais, vocês falam 15 minutos com calma, não precisam correr. Se passar 2 minutinhos mais a 3, assim, sabe? Tolerância. Não precisa correr na fala, tá? Não se agridam. Vamos fazer uma sessão gentil, que vocês possam expor a pesquisa de vocês. Todas as 4 pesquisas são extremamente interessantes e relevantes. Então, vamos tentar. O tempo já é curto, mas assim, não vamos abreviar mais, vamos fazer com calma, tá? Então, Nayara, pode, por favor, compartilhar o seu PowerPoint? Oi, boa tarde, pessoal. Eu vou colocar aqui um tempozinho também para eu conseguir me controlar, porque senão a gente vai falando e aí são tantas coisas para falar que a gente se É, perde. E engraçado que não está aparecendo para mim aqui o PowerPoint na hora de compartilhar. Deixa eu ver aqui. é, Curioso. é o Zoom, né? Há muito tempo que eu não uso o Zoom. Share screen. Deixa eu Share, ver. share Não, eu screen. coloquei, só que a tela não aparece para mim. Nem pra Deixa eu gente. fechar o PowerPoint. Às vezes é o PowerPoint. Deixa eu fechar o arquivo e abrir novamente, porque às vezes, bom, pelo menos isso acontece comigo, ele demora a reconhecer. Não sei por quê. Deixa eu ver aqui se funciona agora. Pelo talento também. Engraçado. Você gostaria que eu passasse para você?
Não, acho que tá tudo bem, Não, eu né? Tá. posso compartilhar. Caso tenha algum problema, aí você passa, mas a princípio eu acho que rola, assim. Eu só Tá. não consigo ver direito as anotações, né? Na verdade, quem falar alguma coisa no chat. Não tá aparecendo. É engraçado. Não sei por quê. O documento, ele não surge aqui na minha lista de... Vou mandar pro meu e-mail. Minha lista. Deixa eu ver aqui se ele aparece. Bom, deixa eu tentar ver em tela. Deixa eu ver se vai aqui. Mas, porque tá vendo? Não, para mim ele é conteúdo apenas, mas eu não quero colocar o conteúdo desse. Esquisito, ele não abre, não está reconhecendo. E é o arquivo que a gente, enfim, que eu usei a base do. O semiárido, Quer né? O tentar modelo ver do. se outra pessoa consegue? Ou você tenta passar para mim? Não sei. Eu tô tentando mandar pro meu e-mail agora. Deixa eu tentar É ver. que tá fazendo o Curioso. Bom, é upload bom que dá aqui. tempo também da Cláudia chegar, né? É Cláudia? Acho que é Falta a isso, né? Cláudia ainda entrar. De Você, repente, deixa eu ver. Nayara, não sei se é viável, mas você chegou a tentar compartilhar a tela inteira para ver se funciona? Deixa eu ver. Então, ele tá aparecendo. Bom, deixa eu ver, vamos ver. Ó, tá vindo sua tela. Apareceu? Ah, agora Apareceu. foi. Apareceu. Agora Apareceu? foi. Ah, então tá Apareceu. bom. Perfeito. Então, de repente Vai é assim isso. mesmo. Tá, Vai então assim tá mesmo, bom. né? Deixa eu colocar. Mas ela já tá, tipo, tela total ou tá. Porque tá Não, lento não está aqui? no modo apresentação ainda. É, não tá Pois no modo é. apresentação, não. Agora foi. Pra mim Foi. Foi. apareceu Tá Apareceu aqui. bem. perfeito. Tá Então tá perfeito bom. Tá bom. agora. Tá Então muito tá bom. ótimo. Então ótimo. Obrigada, Rafael. De repente era isso. De repente ele não estava reconhecendo o arquivo e só no geral é que estava indo. Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu iniciar aqui. Bom, gente, boa tarde. Então, vou aí apresentar o trabalho, sofrimento no trabalho, vivência de trabalhadoras após a licença maternidade, pela perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Deixa eu só encolher aqui o. Opa, vocês estão me vendo? Não, sumiu. Continua Estamos vendo? te vendo. Tá, tô até fazendo print de você. Tá, é porque para mim sumiu a apresentação. E agora? Eu não consigo ver a apresentação. Deixa eu ver aqui. Pronto, voltou. Tá. Ah, que bom. É, E as autoras, então, sou eu, Nayara, e a Ana Carolina, que está como mediadora também da sessão. Para começar, vou contextualizar um pouquinho, né, qual foi, de onde surgiu, né, isso. Então, a gente partiu dessa crise na saúde mental que a gente tem vivenciado e que existem pesquisas, né, que mostram esse momento em que muitos trabalhadores começam a sair mais afastados, né, em decorrência de problemas na saúde mental, por conta do trabalho, de sobrecarga, e quando a gente olha para as mulheres, elas ocupam um espaço maior, né, nesses afastamentos. E especialmente as mulheres que são mães, né, as mulheres, assim, num contexto geral, em especial em função da dupla, às vezes tripla jornada de trabalho, e as mães mais ainda, e é o foco da nossa pesquisa aqui, é olhar para a realidade materna, especialmente daquelas que retornam da licença maternidade, né, ao trabalho. Se a gente for olhar pelo aspecto legal, existem algumas legislações que garantem aí uma série de direitos, né, como então a licença maternidade por 4 meses, às vezes 6 meses, o direito ao aleitamento materno, mas ainda assim essa legislação, né, não se mostra suficiente para atender as necessidades, especialmente dessas mães, dessas recém-mães, quando retornam ao trabalho. E existem estudos que já mostram que existe um sofrimento, um processo de sofrimento no processo de retorno ao trabalho dessas mães, pelos mais diversos motivos, né? Então, toda uma elaboração psíquica que vem do próprio parto, né? O se reconhecer novamente ali, enquanto mulher, mãe, né? Num outro contexto. Então, ali a vivência do puerpério, enfim, esses aspectos. Mas
Existem outros aspectos, e é isso que a gente explorou no trabalho, que intensificam esse sofrimento, que é quando o ambiente de trabalho carece de condições para esse processo de readaptação dessa trabalhadora novamente ao trabalho, né? Nesse processo de retorno após esse período afastado, após esse período ali de contato praticamente exclusivo, porque a gente sabe que culturalmente é atribuído também às mulheres esse trabalho dos cuidados, e especialmente nesse momento inicial, quando as crianças são menores ainda, né? E estão ali, as que amamentam, né? As que mamam ainda estão ali dependendo muito da mãe. Enfim, então nesse processo, essas condições do trabalho ou a ausência dessas condições pode intensificar esse processo de sofrimento. E é nesse ponto que a gente resolveu explorar o trabalho, né? E esse sofrimento pode ser manifestado tanto nas dimensões físicas como psíquicas. E daí surgiu o objetivo, que era investigar a experiência de sofrimento no trabalho vivida por mulheres no retorno ao trabalho após a licença maternidade, considerando as múltiplas dimensões emocionais, aflições e fatores organizacionais que contribuem para o processo de sofrimento. Como referencial teórico, a gente partiu, então, da psicodinâmica do trabalho de Deju, né, para analisar, então, esse sofrimento, entendendo, que é um ponto que eu não coloquei, mas que essa realidade materna, né, especialmente aí nesse início, é muito peculiar. Então, não é um processo igual ao de alguém que, enfim, que retorna de outro tipo de licença, enfim, é um processo muito específico. Então, né, o sofrimento é algo que transcende a dor física, né? Então, ele vai ali, ele surge também quando eventos externos ameaçam a integridade da pessoa, envolvem a perda de conexão que dá sentido à vida, e aí olhando para esse aspecto do trabalho, que dá sentido de alguma forma também ao trabalho. Então, o sofrimento no trabalho ele vai ter relação com aquilo que, no afrontamento do homem com a sua tarefa, ele põe em perigo a sua vida mental, a sua saúde mental, e pode ser, né, a gente consegue verificar que ele é decorrente, então, de pressões, de exigências, de conflitos que estão ali presentes na organização e que podem ameaçar o equilíbrio psíquico do trabalhador e impactar a sua saúde mental, relacionando as condições de trabalho e a organização do ambiente laboral. E aí a gente destacou, né, condições de trabalho e organizações do ambiente laboral, porque são as duas categorias que a gente vai analisar com base nos dados, né, vai analisar os dados que a gente encontrou. Então, condições de trabalho aí muito relacionadas aos aspectos do ambiente do trabalho e a organização do ambiente organizacional à divisão do trabalho, à hierarquia, né, ao conteúdo da tarefa. Como metodologia, nós aplicamos um formulário online e tivemos 85 respostas, das quais a gente analisou 72. Esse formulário tinha questões fechadas, que a gente basicamente nesse estudo usou para fazer para caracterizar, né, as mulheres que participaram. E as questões tinha questões abertas e fechadas, né, com um campo outros e questões abertas. A gente explorou uma das questões desse questionário nessa pesquisa, que foi o que a gente pedia para elas relatarem como foi esse processo de retorno ao trabalho após a licença maternidade. E com essa pergunta apenas a gente avaliou que já tinha elemento suficiente para analisar os aspectos relacionados ao sofrimento do trabalho. Então, né, o perfil dessas mulheres, o critério era que as mulheres tivessem vínculo empregatício antes de engravidar e que quando retornassem da licença maternidade, e que retornaram, perdão, a licença maternidade há menos de 24 meses. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo e as categorias de análise que eu acabei de falar anteriormente, condições de trabalho, né? Então, aí os ambientes físicos, químicos, biológicos, condições de higiene, segurança, características antropométricas e organização do trabalho, a divisão do trabalho, conteúdo da tarefa, sistema hierárquico, modalidade de comando, relações de poder e questões de responsabilidade, que são aí conceitos do próprio DEJU. Em relação às análises e discussões, o que a gente obteve como resposta, né, caracterizando aí as nossas respondentes, foram a maioria era mulher branca, com pós-graduação, renda familiar acima de 8 salários mínimos, a maioria também mãe de primeira viagem, né, com um filho, e que moravam com o pai da criança.
A maioria também trabalha mais de 6 anos na organização, então mostrando aí uma certa estabilidade, né, profissional, e basicamente e as organizações basicamente cumpriram com as exigências legais no processo de retorno ao trabalho, então mostrando aí que não existiu um processo, não existiam políticas voltadas para esse processo de adaptação, né, ao retorno ao trabalho. E daí foi até mais interessante para a gente analisar esse contexto de sofrimento. Em relação à primeira categoria de análise, as condições de trabalho, basicamente a gente encontrou nos depoimentos aspectos relacionados ao aleitamento, que é muito específico peculiar de quando você está retornando ao trabalho, né? Lembrando que a legislação, a orientação tanto do Ministério da Saúde como da OMS é que o aleitamento exclusivo seja até 6 meses de idade, e a legislação brasileira hoje garante, né, que sejam 4 meses, né, podendo ser aí estendido a 6 meses. Mas a maioria das mulheres tiram 4 meses. Então, a gente identificou, nessas condições de trabalho, existia uma ausência de um ambiente físico adequado para extração e armazenamento de leite, e essa ausência do ambiente, tanto causava, inclusive, né, um desconforto e dor física nelas, que a produção de leite continuava e elas precisavam de um espaço ali para tirar, além do fato de tirar em locais inadequados, né, e isso pode, não tirar pode, inclusive, causar mastite, por exemplo, mas o não ter um local adequado e para armazenar o leite também era um ponto que afetava psiquicamente essas mulheres, né? Além disso, uma delas, na verdade foi um depoimento, teve também a submissão, ficou muito clara a submissão dela a ambientes insalubres, sem considerar que ela era lactante. E aí aqui a gente trouxe alguns depoimentos, estou olhando aqui o tempo. Então, a minha empresa hoje não possui um local adequado para fazer ordenha, armazenar e guardar o leite extraído, logo ela tira e joga o leite no ralo, literalmente. A respondente 51. E a 81, que basicamente traz aí, né, trabalho, então, presencialmente, aí uma ausência de flexibilidade que a gente vai trabalhar no próximo ponto, mas enfim, aí ela traz aí alguns aspectos, né, também relacionados a essa questão do distanciamento, da física, então esse processo mesmo, essa necessidade de uma adaptação, e falando aí que o seio, né, ficava ali muito cheio de leite, sem um local adequado para a extração. E aí a última dessa que a gente trouxe, né, de condições de trabalho, é a que ela também foi submetida a um ambiente insalubre. Então, a respondente 55, ela fala que além de ter uma carga de trabalho maior e cobranças maiores, que é o que já faz até o link com o próximo tópico de análise, que é a organização do trabalho, ela não tinha o local adequado para ordenha, e foi orientada a realizar atendimentos dentro de boxes de quimioterapia enquanto pacientes recebiam infusão. E aí, essa situação extrema levou ela a, inclusive, né, a um sofrimento tão alto, né, na verdade, a uma situação tão extrema que ela pediu, que culminou na demissão dela. Em relação à organização do trabalho, a gente identificou, então, ainda esses aspectos relacionados à manutenção da amamentação, em que, então, a ausência de flexibilidade, por exemplo, em relação ao local, né, mesmo né, de local de trabalho, esses aspectos contribuem aí para dificultar essa manutenção da amamentação, e muitas dessas mulheres, em seus depoimentos, mostravam esse desejo de continuar a amamentação, né? Então, essa impossibilidade, mesmo com a empresa oferecendo espaço para, você pode fazer o aleitamento, né? Às vezes o deslocamento, a distância do trabalho e para onde, né, de casa, não viabiliza a manutenção dessa amamentação. Então, aí medo, na verdade, né, por trás desse desejo de fazer a manutenção da amamentação, mas tem muitas condições para isso. A ausência de demandas e exclusão também apareceu, né? E aí aqui o depoimento da respondente 85, que ela se sentia bastante insegura, né? Com algumas situações que não era mais envolvida,
por ter menos disponibilidade e que os demais profissionais que não tinham filhos. Também identificamos aumento de responsabilidade e pressão. Então, foi muito aí um depoimento da respondente 48, em que ela diz que, apesar de ter sido muito bem recebida, ela teve, para conseguir aí uma flexibilidade no local de trabalho, né, para ter um trabalho híbrido, ela teve que assumir uma função de chefia e que esse ponto causou bastante estresse nela. Então, não era aí uma política organizacional, mas uma contrapartida que a organização exigiu para que ela conseguisse fazer esse trabalho híbrido e adequasse, ficasse melhor à realidade materna dela. Ainda redução de funções, subemprego e capacidade do trabalhador e desqualificação. E aí a gente trouxe esses dois depoimentos da respondente 56, em que ela fala que o superior dela retirou as funções e transferiu ela para outros setores, até que o período de estabilidade terminasse para ele demiti-la. Então, aí, né, mostrando que apenas a legislação não é suficiente para garantia de direitos e até, né, outras discussões mais profundas relacionadas à equidade de gênero, enfim, né, e de trabalho, enfim, de trabalho das mulheres. E a da respondente 82, que relata que foi péssima a experiência dela, que foi 100% presencial, que sofreu assédios, deixa eu correr aqui por conta do tempo, e que era como se as capacidades dela tivessem eliminadas, né, e que os outros fossem melhores do que ela, se sentindo ali, se colocando em dúvida sobre a capacidade dela. E, por fim, uma experiência mais interessante em relação de políticas um pouco mais sensíveis a esse processo de retorno ao trabalho. Né? A respondente 7, ela disse que foi muito difícil, ela aponta ali no início que era difícil ficar, se imaginar 12 horas longe, que se sentia um peixe fora d'água, né? Então, ali, esse processo mesmo do retorno ao trabalho, que é um processo difícil, mas, por outro lado, trazendo aí um ponto muito interessante de identificação coletiva, que Dejur também traz como é importante esse aspecto para a elaboração coletiva daquilo que se está vivendo, né? E aí ela aponta que foi acolhida por outras mães de outras áreas, que isso ajudou no processo de adaptação dela, que além disso, a flexibilização do local de trabalho, né? Ela trabalhava então de home office, ajudou ela nesse processo, né? Então não ser 100% presencial, e que além de tudo ela tinha uma sala para extrair o leite e armazenar. E aí mostra aí a vontade dela de que ela não queria interromper a amamentação até os 2 anos de idade. Então aí políticas, né, um pouco mais sensíveis a essa realidade materna e que contribuem aí para a redução desse sofrimento. Para fechar e concluir, então, a gente trouxe, né? A gente percebeu que existe uma a ausência de condições de trabalho adequadas à extração e armazenamento de leite materno. Foi principalmente, né, nessa categoria de análise, foi o que mais surgiu, né, em relação ao aleitamento materno. Então, a ausência de espaço físico e adequação para armazenamento, que se reflete, então, em dor físicas e angústias. A falta de condições relacionadas à organização do trabalho sensíveis à necessidade de adaptação dessa trabalhadora, como a ausência de flexibilização de local e horário de trabalho, que resultou em medo de demissão, um sentimento de indignidade, inutilidade, por exemplo. As práticas organizacionais, elas se resumem ao cumprimento legal, e isso realmente se mostra insuficiente para esse processo de adaptação, né? Isso quando não intensificam outras questões, outros problemas, como, né, que termina o prazo legal, então vamos lá, acaba culminando em demissões. E o estudo ele reforça a importância de políticas organizacionais que sejam sensíveis às demandas das trabalhadoras mães, mas para além do cumprimento legal, né? Então, políticas aí além do cumprimento legal e que estejam também alinhadas a uma mudança de cultura organizacional, para trazer uma maior eficácia dessas políticas, né? Enfim, e manutenção aí para reduzir esse processo de sofrimento no trabalho de mulheres que retornam da licença maternidade. É isso, perdão por passar um pouco do tempo. Acho que foi, né? Rafael, Ok.
Quanto tempo a Nayara passou? Só para saber quanto a gente pode conversar. 3 minutinhos, mas a gente tem um Três pouquinho, minutinhos? professora, que tem uma Ah, apresentação que a pessoa não compareceu, então a gente tem um pouquinho de ah, flexibilidade aí ai, também. que bom. Tá. Bom, Saiu meu projeto, Não, ainda está no saiu a fundo. apresentação? Está no Calma aí, fundo deixa eu ainda. ver aqui onde é que. Ah, aqui, parar de Aí, compartilhar. agora sim. Essa história desse assunto sobre maternidade, né, nas organizações, é um assunto que eu acompanhei a Nayara desde o início, né, porque a Nayara é professora da Rural, né, e a Unigran Rio estabeleceu um contrato com a Dinter, né, desse doutorado interinstitucional com a Rural. Então, a gente já se conhecia já, né, do meu doutorado e do mestrado dela, que nós fizemos juntas, sob a mesma orientação. E aí, quando ela veio, a gente foi conversar, ela queria ser orientada por mim, né, me deu a honra de ser a primeira, dela ser a primeira orientanda minha de doutorado, né. Eu já tinha umas 7 pessoas que eu tinha orientado como no mestrado, mas doutorado esse realmente foi o primeiro desafio. E aí eu propus para ela, falei, poxa, vamos falar da maternidade, né? Eu, na posição de que não acabei não tendo filho, porque eu não achei que eu tivesse, por mais loucura que eu tivesse de ter filho, eu não encontrei na vida condições que me dessem um pouco de estabilidade e segurança para que eu tivesse filho, né? E ela, numa posição gravidíssima, né? Mas estava no momento online, né? Eu falei, poxa, Nayara, vamos falar sobre maternidade nas organizações, né? E aí a Nayara tem feito um trabalho assim muito consistente ao longo desses 4 anos já, né? Teve o filhinho, né? Enfim, e nessa trajetória toda e tem pesquisado muito sobre, né? De maneira muito profunda essa questão da maternidade nas organizações, né? E justamente é um assunto assim, quanto mais a gente mexe, mais a gente vê, é um assunto assim, muito preocupante que nos assola, como se a conta da maternidade, né? Da criação de uma vida, né? Uma geração de uma vida fosse toda na conta da mulher, né? Então, é muito assombroso que a gente vê ainda, né? A falta de proteção e de respeito por esse tema. Inclusive, agora está sendo votado um projeto de lei para aumentar, estender o prazo dos pais da licença paterna, né? Licença dos pais Paternidade, poderem né? ficar 20 dias em casa com a mãe, e Paternidade. tem representantes do empresariado que é radicalmente contra. Quer dizer, vai estender 15 dias, dos 5 vai estender mais 15 dias, não é nada tão assim grandioso, nada, nem um mês, né? Ao lado da mãe para apoiá-la em casa, né? Nas noites que não dorme, enfim. Então, eu acho que como a maternidade é tão penalizada, né? Pela sociedade, pelas organizações, politicamente também, né? E, enfim, esse fardo fica todo na conta da mulher. E não é de se estranhar que o índice de natalidade está caindo muito, de maneira até preocupante nos países, né? A população tende a envelhecer e os novos nascimentos a diminuir drasticamente, né? Não é de se estranhar que isso aconteça, né? Então, Nayarinha, eu gostaria muito de escutar você fazer um fechamento assim sobre esse tema, né? Você já andou tanto esse tema Não, da na maternidade. verdade. Ah, obrigada, Ana. Perdão. É isso, né? Na verdade, essa não é a tese, né? Não é exatamente Não o é. foco da tese. Foi uma pesquisa extra que a gente acabou fazendo para um outro trabalho até, e que trouxe, a gente teve tantos elementos e que a gente olhou e falou assim, nossa, dá para analisar esses dados pela perspectiva da psicodinâmica do trabalho também, né? Assim, a gente já até aperfeiçoou um pouco o trabalho que foi apresentado e submeteu uma outra revista, a uma revista, né? É, enfim, né? Mas é isso, assim, a gente identificou nesses dados que existiam elementos aí que não são estudados, né? Não se fala muito sobre fala-se sobre o sofrimento, né, do trabalho, mas não em decorrência dos aspectos organizacionais. E acho que a gente poder, né, claro que os estudos extras, né, por fora, a gente pode continuar explorando esses aspectos, mas até dentro das próprias organizações, né? Porque aqui foram dados mais limitados àquilo que elas trouxeram, não foram nem entrevistas, né? Então, mas é isso, assim, acho que já aponta aí para um campo que precisa e pode ser mais explorado, né? Acho que é isso.
Eu lembro assim, que você mencionou muito na apresentação a questão do aleitamento, né? Porque, na verdade, a coleta de dados foi através de um forms, né? Enfim, que elas podiam relatar algumas situações, e você mencionou bastante agora nessa apresentação a questão da falta de local adequado para a amamentação, né? É, enfim, todo o transtorno que isso causou, né, no físico dessa mulher, né? Na emoção dela também, né? É, exatamente. E que é isso, né? Há um desconhecimento geral também sobre muito isso, né? Exceto mulheres que são mães, até mulheres que não são mães desconhecem muitos dos aspectos que atravessam, né, a realidade essa experiência mesmo, que é física e psíquica, enfim, que envolve diversas dimensões, na verdade, né? Assim, sociais, culturais e, enfim, é isso. Bom, então, muito obrigada, Nayara. Parabéns pela sua apresentação, muito clara. Vou passar então agora para o próximo trabalho, que Não é Só Comigo, uma autoetnografia crítica sobre exclusão e resistência de uma mulher negra na indústria da construção. Eu aqui, onde eu Posso vejo. falar? Ah, Desculpa, eu levantei a mão. Eu queria comentar se a Nayara já viu, porventura, uma entrevista, que eu tô com ela aqui, eu vou pôr no chat, tá? Uma entrevista que Ah, está no maravilha. com aqui, ó, a executiva Carolina Ragazzi, 37 anos, ex-presidente do banco Goldman Sachs. Então, você chegou a ver, já, ela deu uma entrevista aqui para a colunista Raquel Landim do UOL, e ela fala de tudo que ela sofreu quando ela voltou de licença maternidade. Então, ela fala até do assédio moral, que literalmente, né, eu já tinha visto isso já há um tempo, ela foi jogada para escanteio, assim, né? Meio que colocaram ela na geladeira e tal, e ela acabou saindo. Você já viu, Nayara, já? Eu achei que fosse essa, mas você está falando, não foi exatamente essa que eu vi. Eu vi de uma outra, de uma alta executiva que fala sobre esse processo e como ela se sensibilizou depois de ter passado também pela maternidade. Agora, eu não lembro se era na. Não me lembro exatamente. Eu vou dar uma olhada nessa aqui, né? Ah, não, Você colocou no chat, né? vou pôr aqui no chat. Tá ótimo. eu Obrigada, vou Patrícia. copiar. E, de Patrícia, repente, muito obrigada por essa contribuição. eu acho que vocês vão ver como ela fala, como ela vai contando. Ela fala, inclusive, do início da carreira, né? Por que que ela se destacou, ela foi para o mercado financeiro, ela já tinha essa noção aí, né, da cobrança, das pressões, e ela teve uma carreira assim que se desenvolveu muito rapidamente até ela ter filho, né? O negócio mudou de configuração. Então, acho que vale a pena, se você tem, de repente, você fazer um trabalho analisando, não sei Fofinho, se já pode que fechar você minha porta. outras entrevistas desse tipo. Ó, tem, ó, eu coloquei aí, é uma entrevista de meia hora. Olha, muito obrigada pela indicação, Patrícia. Já copiei o link, já mandei para a Nayara por e-mail. Ah, excelente. Então, boa Obrigada, sorte aí. Patrícia. Obrigada demais. Eu até tinha esquecido de passar a palavra para as demais pesquisadoras para contribuições, troca de ideias, né? Se eu Bom, puder também, bem brevemente, professora, ah, claro. Nayara, primeiro, eu achei todos os trabalhos, eu li todos os trabalhos, né? Achei todos muito interessantes, assim. E eu tenho buscado muito entender do meu lugar de privilégio, né? De homem, branco, hétero, tudo que tem de privilégio nessa posição, entender como as coisas se constroem de outras formas, né? E uma das coisas que eu tenho usado no meu trabalho é o teatro do oprimido na organização. Eu trabalho num banco e tal, e trabalhei com teatro do oprimido, estou trabalhando agora no Que doutorado. legal. E achei muito interessante, né, Ara, porque eu trabalhei com grupos de mulheres por uma decisão da administração, porque tem uma conversa no banco, onde eu trabalho de liderança feminina, né, que é muito mais discurso do que prática, mas que por isso foi onde eu consegui entrar. E eu achei muito interessante o seu trabalho, porque assim, eu fiz alguns grupos de teatro oprimido com lideranças femininas no banco, e a questão da ordenha não apareceu em nenhum grupo. Então, para mim, foi uma novidade, assim, total. Olha, Eu acho que isso fica tão bloqueado no discurso do banco, assim, que é como se essa não fosse uma necessidade. Quando eu li o seu trabalho, eu falei, caramba, ninguém falou disso, né? ó, Acho que, assim, é uma coisa que traz luz para essa dinâmica, né? Ao mesmo tempo que apareceu em vários discursos sobre promoção,
que nas entrevistas algumas mulheres em idade fértil eram perguntadas, mas você quer ser gerente ou você quer ser mãe? Olha isso. Muito violento, assim, né? De uma violência É, absurda. E, e aí, para mim, foi como se eu estivesse olhando um avesso dessa história, né? Falo, puxa vida, esse lugar não está preparado para receber uma líder mulher pós-filho mesmo, né? Pós-maternidade. Então, assim, exatamente. achei seu trabalho muito forte, assim, muito, apesar da dureza, né? Muito bonito de poder expressar esse lugar que é silenciado mesmo, né? Então, parabéns pelo trabalho, muito bonito. Ah, Não sei o que é duro, obrigada, Rafael, que tem muitas Rafael. mulheres que abrem mão da maternidade e ainda assim também são penalizadas também nesse momento que abrem mão da maternidade para não atrapalhar a carreira, mas na Sim. hora, às vezes, de ter uma promoção, assim, não, dá promoção para outra que a outra é mãe. Então, assim, nada garante a mulher, nada garante a Uhum. mulher. É, é. Nem tendo filho, nem não tendo filho. Uhum, sim. O próximo trabalho, É, professora, Então, que eu a queria professora só está. comentar, né, que vocês falaram que nada garante, né? A minha orientanda de mestrado, ela terminou a graduação em psicologia já, assim, muito jovem, 24 anos, já emendou o mestrado, né? E ela trabalha como headhunter, tudo. E ela falou que chegaram para ela e falaram assim, e ela tem o sonho de ser mãe, né? E falaram para ela, fulana, você não deveria, você é muito inteligente para ser mãe, você não pode desperdiçar. Falaram isso. Você tem, né? Gente, Vai ter chance de ter uma carreira, você é muito inteligente. Por que que você quer ser mãe? Eu fiquei assim, falei, nossa, olha só, né? É associado realmente à maternidade, né? Para mulheres que são, sei lá, incompetentes, não buscam exatamente. se autodesenvolver, não buscam, né, progressão de carreira, coisas do tipo. Ela falou, professora, você acha? Meu sonho é ser mãe. Eu falei, então, né, você tem que ir atrás, né, do seu propósito, tudo. Mas eu acho que uma coisa não é a outra, mas na cabeça de algumas pessoas elimina, né? São excludentes. Ou você é mãe, ou você é uma boa profissional. Eu fiquei chocada, porque ela é jovem, eu acho que quem falou para ela são pessoas jovens também. É curioso, Provavelmente um homem Patrícia. branco hétero, né? Que acho que veio Ou de um uma homem branco chocadeira. hétero. É, É muito interessante essa fala da Patrícia, perdão, Ana, porque eu sei que tem os outros também, né? Que um vai trazendo, não, a gente está com tempo, a gente mas está com tempo. foi até depois desse trabalho, já tinha submetido e tal, mas tem um estudo da Regina Madaloso, que ela faz uma comparação dos afastamentos, né? Do tempo de afastamento decorrente da licença maternidade, e aí ela trabalha, né, homens e mulheres, né? Diferença ao longo do tempo. Então, incluindo a licença maternidade, na média, as mulheres são afastadas do trabalho apenas 2,5, 2 dias e meio a mais do que os homens. E a partir de determinada idade, os homens têm mais dias de afastamento do que as mulheres. A partir de 45 anos, eles ficam mais afastados do trabalho do que as mulheres. Né? Assim, e ninguém fala disso, né? Então, assim, mostra esse caráter mesmo, de tem um preconceito aí por trás, inclusive. Se for usar, né, apenas o argumento financeiro, né? O tempo. Bom, primeiro que o afastamento maternidade, a licença maternidade, é bancada pelo INSS, né? Não é a organização que banca, já começa por aí. E então, assim, você consegue se planejar, você consegue ali prever esse tempo em que você vai, né, colocar uma pessoa ou não no local daquela mulher. Mas se for olhar por esse aspecto, né, assim, o financeiro não faz sentido, né? Então é muito mais um aspecto cultural, uma leitura preconceituosa mesmo a respeito, culturalmente, do que, de fato, o argumento financeiro, né? Enfim. Bom, não, essas conversas são muito ricas, muito interessantes. E aproveitando que um dos trabalhos não vai ser apresentado, né, Rafael? Rafael, então vamos passar agora para o trabalho seguinte. Aqui na mesa somos seis, né? É, o próximo trabalho, assim, pela ordem, seria o Não É Só Comigo. O Não Hum. É Só Comigo é de autoria. Aqui está sem o nome, eu tô sem o nome dos autores. Cláudia, é esse que ela não está presente, professora. A gente pode aí passar para o próximo daí. Etarismo no serviço público? Pode ser sim.
que é a Mas eu Patrícia não mesmo. tenho o nome dos autores. É Tem a os Patrícia que artigos, vai mas não apresentar vieram esse. com o nome. Hã? Eu que vou Esse é a Patrícia apresentar. que vai apresentar. Patrícia? Patrícia, então, aquele mesmo esquema. Agora são 5 e 7. Você tem 15 minutos para apresentar com muita calma, muita tranquilidade. Se passar um pouquinho, não tem problema, né? E depois a gente conversa um pouquinho debate um pouquinho sobre o seu artigo, tá bom? Boa apresentação. Vocês estão vendo? Sim, só falta botar no modo apresentação. Tá no modo apresentação? Sim, Tá? Então, boa tarde novamente. Eu sou a Patrícia. Eu vou apresentar aqui esse trabalho, que é Etarismo no Serviço Público, Percepções de Servidores Administrativos de Universidades Estaduais Brasileiras. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pelo Diogo Reato e pela Verena Batista, né? Nós três fizemos doutorado no Mackenzie. Atualmente eu sou professora lá na graduação e no PPGA. A Verena também é professora lá. O Diogo Reato agora deve começar brevemente o pós-doc dele, tá? Então, dando uma contextualização sobre o tema, o envelhecimento humano é uma realidade brasileira e mundial. E conforme aí está mais detalhado no artigo, né? O que foi falado também, fazendo um gancho, né, com a apresentação da Nayara, aí uma queda grande nas taxas de natalidade, né? Em contrapartida, né, o envelhecimento também da população, em função aí de melhores condições de saúde, né, medicina, bem-estar, etc. Então, as pessoas estão vivendo mais. O Brasil tem vivenciado esse envelhecimento mais intenso nas últimas décadas, e por conta disso, nós vemos aí muitas discussões, até com mudança na legislação, né? Mudança nas regras da aposentadoria, então as pessoas se aposentando mais tarde. Por quê? Porque os trabalhadores tendem a permanecer mais tempo no mercado de trabalho, né? E aí tem alguns estudos que vão aprofundar quais são as razões. É porque ele quer, tem até essa longevidade de carreira ou até por questões de necessidade mesmo, tá? Então, dentro dessa perspectiva de envelhecimento e longevidade de carreira, tem o fenômeno do etarismo nas organizações, que ainda é pouco estudado em comparação a outros fenômenos, né, a os tipos de discriminação e preconceito que ocorrem, como preconceito racial, preconceito de gênero e outros, tá? Então, isso tem bastante consequência negativa para as organizações. E, diante disso, o objetivo geral do estudo foi compreender as atitudes etaristas no local de trabalho, em relação a funcionários públicos administrativos em duas faculdades estaduais brasileiras. Uma, né, foi a Unesp e a outra a Universidade Estadual do Pará, até pela facilidade de acesso do Diogo e da Verena. Como objetivos específicos, né, nós buscamos compreender o que é considerado o trabalhador mais velho, quais as suas características na percepção dos próprios sujeitos, identificar sentimentos, estereótipos, tratamentos percebidos, né, por esses funcionários públicos mais velhos, e revelar se eles percebem alguma questão relacionada à norma de idade e como eles reagiram a essas normas de idade. Então, não sei se vocês já, né, conhecem o fenômeno do etarismo, que é uma atitude preconceituosa em relação a adultos mais velhos, à velhice, ao processo de envelhecimento, incluindo atitudes dos próprias pessoas mais velhas. Então, às vezes, a pessoa mais velha, ela mesma tem essa atitude, né, negativa com relação a outras pessoas mais velhas também. E aí isso pode acabar implicando em práticas discriminatórias,
né, principalmente no ambiente organizacional, mas também em outras esferas, né, em outros papéis sociais, né? E aí, dentro das organizações, né, quando elas percebem essas questões de políticas e práticas, né, institucionais que perpetuam esses estereótipos sobre os mais velhos, isso acaba impactando aí na oportunidade de uma vida satisfatória e implica também na dignidade desse indivíduo, né? Tem aqui uma revisão de literatura bastante completa, que é do Póstuma e Campion, que eles fizeram aí, né, mapearam os estereótipos em relação, né, ao trabalhador mais velho, e há também estereótipos positivos, tá? Mas a maioria deles são estereótipos negativos, tá? Como, principalmente, por exemplo, que são lentos, têm dificuldade com tecnologia, não querem aprender, não querem mais se desenvolver e aprender coisas novas, são resistentes à mudança e assim por diante. No que nós temos visto até na literatura não acadêmica, é muito estereótipo negativo até relacionado às gerações mais novas. A geração Z, coitados, eles sofrem com muitos estereótipos. Mas aqui na literatura acadêmica, o Póstumo e Campion é um artigo bem interessante que mapeou isso, tá? O que vem a ser o trabalhador mais velho, né? Não há um consenso na literatura sobre essa idade específica, a idade exata. A partir de que idade, né? Engraçado que às vezes eu pergunto isso nas turmas de graduação e eles são muito jovens, 20, 21, 22. Para eles, sei lá, às vezes falam 35, 40, então para eles isso já é um trabalhador mais velho. Mas nós fizemos um recorte aqui de 45 anos aqui no estudo, né? Inclusive, né, para selecionar os sujeitos de pesquisa, mas não há, né, um consenso aí sobre isso. E tem também essa questão, né? À medida que a gente vai envelhecendo, nós tendemos também a jogar, né, o trabalhador mais, a idade, né, o que eu considero um trabalhador mais velho, mais para frente é um pouco aquilo, né? Esse jovem de 20 acha que quem tem 40 é velho. Quando a gente chega nos 40, a gente já não pensa dessa forma. Bom, do etarismo no Brasil, né? Então tem dados aí mais recentes do IBGE, dados de pesquisas da FGV-IBRE também, que mostram aí essa transição demográfica, a mudança significativa na pirâmide brasileira, tá? Então, isso mostra aí uma maior relevância da população mais velha sob o ponto de vista econômico e social. Então, isso também, algumas organizações aí estão, né, desenvolvendo produtos e serviços, né, que é a chamada economia prateada. Eu coloquei aí, até destaquei em vermelho, né? Não sei se vocês acompanharam, mas o tema da redação do último Enem perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, isso reforça aí, né, a significância, né, prática, social desse tema também. E aqui, a maioria dos estudos no Brasil sobre etarismo ainda são muito concentrados nas áreas sociais de saúde, tá? Ainda, né, poucos estão se dedicando a olhar aí para o fenômeno, né, no mercado de trabalho, no local de trabalho. Já nos últimos anos tem crescido, né? A gente que acompanha tem visto já um interesse maior. Inclusive, a própria revista Cadernos EBAP teve uma chamada especial sobre isso recentemente, tá? Aqui também tem um estudo da Cepelo Zitonelli, que falam, né, que confirmam que as organizações ainda estão despreparadas para enfrentar esse cenário de envelhecimento dos colaboradores. Elas falam que, às vezes, assim, a atitude, né, os profissionais de RH em si, eles têm a consciência disso, mas muitas vezes isso acaba não sendo efetivamente implantado ainda nas organizações, tá? Apesar de, né, de ter uma maior conscientização aí nos últimos anos. E o estudo aqui de Hanashiri Pereira de 2020 mostra que nas organizações, para o desempenho de determinadas tarefas e cargos, há uma idade ideal.
Então, né, a gente falando, né, na pesquisa anterior da Nayara, essa questão das mulheres, mas também tem muito assim, a pessoa é muito jovem para um determinado cargo, ou passou de uma determinada idade, e se ela não aproveitou, se ela não foi promovida até uma determinada idade, ela já está velha para aquilo. Então, isso ainda está um pouco presente dentro desse conceito de normas. Tá? Bom, sobre os procedimentos metodológicos, esse estudo foi um estudo qualitativo e interpretativo básico, foi um estudo descritivo, né? Baseamos aqui na Godoy 95, então, buscando um determinado fenômeno nas atividades e interações sociais cotidianas. Foram realizadas 10 entrevistas com servidores administrativos, né? Aqui da Universidade Estadual do Pará e da Unesp. Todos né, fizemos esse recorte, considerando acima de 45 anos, e as entrevistas foram analisadas por meio da análise temática de Brown e Clark. Tá? E aqui nós temos 6 homens, 4 mulheres, né? Aqui o que tem menos tempo de serviço público, 5 anos, e o mais velho aqui, né? Mais velho, eu digo, na administração pública, tem 37 anos. Bom, aqui nos achados da pesquisa, nós fizemos, né, esses temas, né? Os 2 temas principais foi o contexto organizacional, e aí os subtemas, né, as tarefas e o demografia organizacional, e as percepções sobre a idade, aí são mais relacionados ao tempo do serviço, o etarismo cordial, que foi uma coisa bem interessante, né? E a experiência desse trabalhador. Então, aqui no contexto organizacional, o que os sujeitos, né, apresentaram? Que as atividades, tanto administrativas e acadêmicas, na percepção deles, podem ser realizadas por servidores públicos de qualquer idade. Eles falaram muito da questão aí, né, de seguir normas, né, a questão burocrática, né, inerente ao serviço público. Então, eles não veem essa questão aí, né, da idade ser um impedimento para a realização das atividades, tá? Então, eles falam aqui, ó, pessoas mais jovens ou mais velhas, é indiferente ser mais jovem ou mais velho para realizar o serviço, né? O que eles falaram é a necessidade de, muitas vezes, fazer uma redistribuição ou readaptação laboral como reação aos estereótipos, tá? Então, de repente, a pessoa pode se sentir aí, né, vítima de alguma forma de estereótipo e ter a necessidade de fazer essa readaptação. E também houve aí uma menção à perda de interesse do funcionário. Então, o próprio funcionário pode perder interesse, né, em função de falta de motivação, satisfação no trabalho, mas isso aí está mais relacionado também à natureza do trabalho e não à idade em si. Bom, o que nós percebemos também na análise das entrevistas é que a idade cronológica em si, ela não foi muito relatada, porque eles ficaram mais focados na questão do tempo do trabalho na universidade. Então, eles entendem que esse tempo, né, e essa experiência acumulada, eles veem isso como uma coisa positiva, o que muitas vezes na área privada, né, até por conta dos estudos, né, de etarismo, aí muitas vezes na área privada, hoje nem tanto, mas, né, quando nós começamos a estudar isso, não era tão bem visto. Às vezes a pessoa mais velha, né, tinha essa questão aí de sofrer etarismo por conta da idade, e a experiência às vezes não era tão valorizada, tá? Aqui não, eles veem isso como uma coisa positiva. Então, por isso tem essa, na sequência aqui, ó, estamos na melhor idade. Então, eles se sentem também bem com a idade cronológica e pelo fato de estar ainda trabalhando, o trabalho que eles ainda realizam, tá? Então, vejam, né, ó, se sentissem especialistas, respeitados e valorizados pela essa experiência acumulada aí na trajetória na universidade, tá?
Ainda aí nesse tema de percepções sobre a idade, houve relatos de brincadeiras e piadas, né? E a gente analisando as entrevistas, eles falaram, são respeitosas, não depreciativas ou ofensivas, mas assim, veja, né? Você está linda, se mantém no formal, pergunta sobre a aposentadoria, não vai se aposentar, não se aposentou, quando vai se aposentar? Né? Então, apesar de, na percepção deles, isso são brincadeiras, né? A gente foi olhar a literatura, né? Uma pessoa não gosta muito. Um relatou aqui, né? Uma mulher de 52 anos, ela não gosta, porque parece que, inclusive, essas piadas eram recorrentes, tá? Então, a gente vai ver, né, analisando, né, por que que isso acaba acontecendo. Bom, então partindo aí para as considerações finais, né, a forma de ingresso na administração pública é por meio de concurso público, isso garante aí a heterogeneidade de acesso e ocupação de funções públicas, inclusive no artigo tem lá a lei que fala que não, né, não tem nenhuma questão de idade para o, né, pro acesso ao serviço público, e, né, como a gente sabe aí, em função da toda a competitividade, né, muita pressão no mercado de trabalho, né, redução nas vagas, né, muitos jovens também têm buscado aí seu primeiro emprego, né, na área pública e adultos mais velhos também buscam a recolocação. Essa permanência no serviço público mantém o funcionário ativo, sem essa ameaça, né, porque ele tem a estabilidade, e ele vai se ajustando aí às mudanças, né, quando ele atua no serviço público. Então, no geral, o que a gente viu, né, que nesse ambiente laboral não há o medo do envelhecimento, como acontece na área privada, né? Muita gente fala, nossa, eu escuto assim, nossa, já estou velha para o mercado de trabalho, porque eu já estou com 40 anos, né? Tive até uma aluna que sofreu, assim, um processo seletivo, falou, você está com 40, daqui só ladeira abaixo, né? Uma coisa muito desagradável, né? Mas no serviço público isso ainda, né, não apareceu aí, no caso, nas entrevistas, né? Então, pela perspectiva do papel social, existe a crença de que a consagração do funcionário público ocorre com o aumento do seu tempo e da sua experiência, então isso é um aspecto também positivo, né? E muitas vezes não acontece na área privada. Agora, né, falando dos estereótipos, né, que em geral a literatura mostra que eles podem afetar a saúde do trabalhador, né? Mesmo aceitos como brincadeiras, ditos populares e piadas, né? A gente viu aí que isso se aproxima a gente chamou, né? Isso foi uma contribuição teórica, de etarismo cordial, que vem muito, né, na linha do que seja o racismo cordial. Então, não sei se vocês já viram, né, o termo homem cordial, né, do Holanda, né, é o disfarce aí de relações, né, uma falsa cortesia, né, muito aí estudada dentro, né, da cultura brasileira, né, mas a gente viu, né, tem o homem cordial, a gente vê muito racismo cordial, esse etarismo cordial a gente percebeu aí no serviço público, tá? Então, embora sejam inofensivos, esses estereótipos têm um caráter hipócrita e implicam um cenário ameaçador de discriminação e exclusão também. Como contribuição prática, o estudo, né, traz aí, né, dado o tamanho do serviço público brasileiro, né, dadas as suas características, chamar a atenção dos gestores, né, para sempre oferecer estratégias que se adaptem a essas mudanças demográficas que nós identificamos, né, e que a gente está presenciando aí na nossa sociedade. Então, é isso, aqui as principais referências e aqui os nossos contatos. Parabéns, Patrícia. Eu vou até anotar o seu contato, porque futuramente até posso convidá-la, Patrícia, para uma banca do nosso PPGA, aqui da Unigran Rio também. Acho que a gente tem muitos assuntos convergentes, né? O seu é Sim, Patrícia Teixeira. Deixa eu fazer uma e a foto só para não perder. Eu posso me Teixeira, encontrar lá no perfil. Peraí.
Pronto, fiz a foto, facilita. É que eventualmente a gente tem que montar as bancas e agora não pode mais repetir muito o professor, né? Para não ficar aquelas panelinhas, tem que, enfim, fluir mais assim, troca de ideias. E então a gente pode verificar essa possibilidade de participação em banca. Patrícia, parabéns pelo seu trabalho. É interessante que um dos comentários que você fez foi que no funcionalismo público, no âmbito da universidade, você não encontrou tanto essa questão do etarismo, né? Além de um preconceito normal que está na sociedade, como você vê em empresas privadas, né? Aliás, em empresas privadas, na época meu pai falava assim, não, no Bradesco não tem ninguém com cabeça branca, não. Fazia uns comentários assim, que em certos bancos particulares, privados, né? Você não Mas olha que o encontrava Bradesco pessoas. tem, viu? O Bradesco ainda tem, porque eu atendi o Bradesco, né, antes de entrar na academia e tal, e os superintendentes, os diretores, eram pessoas que tinham começado, tipo, na época que podia começar a trabalhar com 14, 15 anos, office boys, eles tinham feito a carreira inteira lá no Ter Bradesco. lá, né? Era um ou outro, não. Praticamente todos. Então, eles tinham essa cultura aí de trabalhar numa. Hoje, não sei se ainda, né? Porque está mudando muito isso, né? Mas Mas eu não digo assim, em termos de iniciativa privada, geralmente, ainda mais com os algoritmos agora, né? Até o processo seletivo, que é mais automatizado, já nem pega a gente com mais de uma certa idade, né? Tem esse etarismo algorítmico, né? Que já vai excluindo, você manda o currículo, você bota tua data de nascimento ali, teu ano de nascimento já nem entra, né? Já é excluído, né? É, mas eu digo assim, eu acho que o ambiente da universidade é um ambiente assim que assim, de uma forma, quanto mais velho, mais você vai acumulando experiência, práticas. Aquele ambiente universitário acomoda pessoas mais velhas de alguma forma, porque se fosse assim num lugar assim até público, mas que exige mais uma certa competição, um certo ambiente de muita inovação, né, com muita mudança, né, talvez a idade pese. Talvez a idade pese, que eu já ouvi alguns relatos assim, de pessoas que trabalhavam, por exemplo, no BNDES, que aí estranhavam muito aqueles jovens que estavam chegando recém-concursados e se sentiam muito para trás, né? Apesar de ser um lugar também que trabalha com a informação, com conhecimento, né? Mas, enfim, mas eu não sei se tem essa questão também dessa rapidez, dessa agilidade, da questão da inovação, né? Então, talvez ambientes que sejam, mesmo sendo públicos, que sejam muito ligados e influenciados nesse ambiente de inovação, assim, de competitividade, talvez as pessoas mais velhas se sintam um pouco mais para trás, né? Então, tem que ver também essa influência da questão da inovação e da competitividade da instituição em si, né? É, eu achei muito interessante essa associação É como se fosse um racismo recreativo, um etarismo recreativo também, né? Ou você chamou de etarismo cordial, né? No caso, né? isso, Que são as frases que parecem que estão te elogiando, né? Você nem parece ser tão velha assim, na verdade. Você está tão bem para 50 anos, você está no formol, né? Então, na verdade, são frases horrorosas, né? Que a sociedade fica reproduzindo sem parar, né? Tanto questão do é, gênero, questão da maternidade, questão do etarismo, né? Do racismo também. Ah, você não é tão preto assim. As coisas, as frases que a gente escuta por aí, né? É, então, enfim, o que que você esperaria com esse trabalho, assim? O eu que que você espera? esperaria. Qual é o impacto que você espera desse teu trabalho? Onde é que você gostaria de chegar? Eu acho que é conscientizar, né? Eu acho que assim, esse trabalho de uns anos para cá tem aumentado muito as pesquisas em etarismo. Então, foi o último aí, né? Primeiro tinha racismo, né? A questão de gênero, né? E o etarismo tem gente que ainda nem sabe o que é, né? Mas eu tenho visto, por exemplo, da mesma forma que eu comentei, né? Que foi até tema de redação do Enem dessa semana, né? Eu acho que é conscientizar as pessoas, né? Tanto
quem já é 50 a mais, quanto os mais jovens, que a troca é positiva, né? Essa possibilidade de você aprender, né? Ter essa aprendizagem intergeracional, né? Mas eu vejo muito a questão assim de mostrar para o próprio trabalhador mais velho que ele tem muito ainda a contribuir, né? Que ele tem muito a experiência. Veja, no serviço público, né? Eles mostraram aí que quanto mais velho, né, eles são respeitados pelos anos de experiência, né, os anos que eles estão ali naquela, né, instituição de ensino. Mas eu acho que é um pouco chamar também a atenção da sociedade, né, porque todo mundo um dia vai envelhecer, né? Que nem se você não sofreu, né, nenhuma outra forma, se você, sei lá, nós somos mulheres, mas inclusive tem uns estudos, né? A mulher mais velha sofre muito. Tem uns estudos, acho que é da Vanessa Cepelos também, não é aquele que foi citado, que ela fala, né, também, essa é a riqueza do Quine, né? Que ela fala que a pessoa na reunião, todo mundo ficava olhando se o cabelo dela não, né, tá aparecendo lá, ou se ela não retocou a raiz branca, fazem comentários dessa natureza. Então, a mulher acaba sempre sofrendo as duas formas, um se sobrepõe ao outro, né? Mas eu acho que aí, no caso das instituições públicas, também mostrar para né, até para o governo, para se tiver alguma coisa de políticas públicas, né, no sentido de oferecer melhores condições para esses trabalhadores também, né? Mas eu acho que, assim, pelos resultados, como na área pública isso não é algo tão negativo, pelo menos nessa nossa pesquisa, eu acho que é mais chamar a atenção da iniciativa privada, né? Até porque, também não sei se vocês, eu já escutei aí algumas, né, e vi algumas pesquisas de empresas que estão tendo muita dificuldade com as novas gerações, em termos de falta de comprometimento, de não querer aceitar regras, do imediatismo, etc. E eles estão revendo aí, né, essas políticas e, por conta disso, contratando trabalhadores mais velhos. Muitas empresas, em algum momento também, demitiram trabalhadores mais velhos por conta de salário, porque às vezes eles ingressaram na empresa. Eu tenho uma amiga minha, ela falou, né? Ela deu um exemplo, ela falou, Paty, eu não sei o que eu vou fazer. Uma funcionária pediu demissão e o salário dela era R$ 6.000, mas nem, acho que ela tem 40 e pouco. Aí ela saiu mesmo da empresa. E o RH agora falou que para essa vaga o salário é 2.500. Quem é que eu vou conseguir? Que perfil de competências eu vou conseguir, né, por esse salário? Eu vou ter que pegar uma pessoa, passar pelo processo seletivo, treiná-la até ela, né, chegar aí num ponto. Obviamente, a outra tinha muito mais tempo, experiência, e provavelmente essa pessoa não vai ficar, porque o salário está muito baixo. Né? Então, eu estou dando esse exemplo que está muito fresco na minha cabeça, que eu conversei outro dia, mas a gente já leu alguns artigos de empresas que mandam realmente trabalhadores, demitem trabalhadores mais velhos por conta de salário. Pois é, esse eu acho que é um outro tópico que a gente pode ser desenvolvido também em outras pesquisas, né? E eu vejo assim que pessoas que tiveram cargos assim como essa sua amiga que foi demitida, estava um salário assim, alcançou um certo salário, foi demitida, a pessoa nunca mais consegue chegar naquele salário também. Eu acho que é Também. um tema de pesquisa que a gente podia explorar futuramente. Olha, já são 24 minutos para as 6 agora. Agora o horário está começando a ficar mais apertado, né? Rafael, você quer fazer algum comentário sobre o trabalho da Patrícia? Não, Antes de passar. eu só parabenizar, né, a Patrícia pelo trabalho. Acho que esse recorte das empresas públicas e privadas, acho que ele é realmente um avanço que vai ser fundamental para entender, né, melhor como é que isso se manifesta. Mas, professor, eu fiquei também preocupado um pouco com o tempo aqui, porque temos a Elisa, né, para apresentar, e E, pelo tempo dos comentários também. A e a Nayara última, está com a mão né? levantada, não sei se
ela quer dizer. A Elisa é É, é o último a trabalho, né? Isso, Elisa, é o último trabalho. eu Elisa, vou falar bem. Perdão, posso só falar rapidinho, Ana? claro, Muito rapidinho, bem. claro, Eu ia claro. falar um pouco mais, mas aí eu vou encurtar. Eu achei muito legal. Parabéns, Patrícia. Achei super interessante, assim, que é isso, né? Acho que a gente precisa olhar, a população está envelhecendo, a gente precisa. E todo mundo vai envelhecer, né? E como lidar com isso lá na frente, porque os jovens de hoje também vão ser mais velhos lá na frente, e a gente está reduzindo aí a taxa de natalidade. Então, assim, como trabalhar com esses aspectos, né, relacionados a preconceito mesmo, a esse etarismo lá, né, dentro das organizações. E como a organização, aí eu fiquei refletindo também sobre como esses espaços das organizações públicas acabam sendo também uma espécie de espaço mais seguro, né, apesar de existir o etarismo para as pessoas mais velhas, né? Em contrapartida, e aí outro aspecto que eu achei super interessante é que vocês exploraram os técnicos administrativos, e dentro do contexto das universidades públicas, os técnicos administrativos sempre são muito preteridos e sempre se sentem muito, né, assim, não são muito, enfim, é isso, são muito preteridos. Então, vocês ouvirem, né, escutarem, entenderem como isso acontece nesse contexto, né, para esse público, eu achei muito interessante. E só para lembrar, né, isso que eu acho que a Ana trouxe, e você também, Patrícia, sobre isso, né? Assim, a gente está vivendo hoje numa sociedade também que culturalmente é muito cruel e que busca todo mundo tem que ser jovem o tempo inteiro, né? Assim, é como se envelhecer fosse uma coisa muito ruim, né? E a gente só olha esteticamente, ninguém envelhece, assim. Esses dias eu estava passando na rua e falei, gente, eu, com uma mulher de quase 40 anos, estou parecendo uma mulher de quase 50, porque às vezes as mulheres de 50 estão tão preocupadas, assim, não que não estou julgando isso, né? Mas é só uma pressão social que existe para que a gente mantenha essa juventude que, enfim, especialmente física, né? Enfim, que não. E é insustentável. É insustentável, a gente sabe disso, né? Assim, várias questões aí que estão envolvidas nisso. Enfim, só algumas reflexões que me despertaram aqui. Eu achei muito interessante a pesquisa de vocês. Parabéns. Obrigada, Nayara. Bom, então vamos dar prosseguimento para o último trabalho com a Elisa. Olá, vou tentar compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Pronto. Você está compartilhando. Ah, ótimo. A gente só não está te Agora é vendo, só viu, colocar no Elisa? modo apresentação, é. Isso. Já está aparecendo para vocês? Sim, tá perfeito. Tá, né? Bom, para começar a contextualizar um pouquinho sobre esse tema, né? Eu venho pesquisando sobre a não maternidade desde o meu mestrado. Inicialmente, o objetivo era pesquisar sobre maternidade, mas aí vai muito de encontro ao primeiro trabalho que foi apresentado, né? A gente acabou descobrindo que existiam vários trabalhos já falando sobre a temática, muitos problemas já apresentados, e aí veio uma curiosidade de analisar o lado da não maternidade, justamente pelo fato de que a minha orientadora de mestrado na época, a professora Aline, ela optou pela não maternidade, e veio essa intenção, né, de analisar se as mulheres que optam pela não maternidade, se elas enfrentam também alguma dificuldade. No mestrado, a ideia inicial era analisar os fatores que levavam às decisões, né? Por que motivo essas mulheres estavam decidindo não ter filhos? E aí, no primeiro artigo, eu publiquei recentemente, né, falando sobre os fatores. Então, surgiram ali vários fatores. O primeiro dele é a questão da estabilidade profissional e financeira, são 2 pontos. A rotina de trabalho dessas mulheres e o histórico familiar. Então, muitas mulheres diz não terem filhos pelo fato de que presenciaram as mães, né, passando por dificuldades, muitas vezes lá no início, de um relacionamento, o relacionamento não deu certo, a mulher ficou ali com 2, 3 filhos, e aí teve que se abdicar de várias questões para cuidar desses filhos, e essas filhas que cresceram nesse cenário
quando se desenvolveram, tornaram-se mulheres adultas, optaram por não ter filhos para não precisar, em algum momento, ter que passar por uma situação parecida, né? Então, no primeiro momento, um estudo sobre os fatores que levam a essa decisão. E aí, num segundo momento, como essas mulheres citaram muito a questão da estabilidade e da questão financeira, então a gente optou em pesquisar se havia um equilíbrio, então, entre questão pessoal, né, e profissional, já que elas citavam muito como um dos pontos ali a liberdade relacionada à questão da estabilidade e da rotina de trabalho. E aí veio o tema, né? Você não tem filho mesmo, tem tempo de sobra, entre a invisibilidade das demandas e a autonomia restrita na experiência de mulheres sem filho nas organizações. Eu sou a Elisa, né? A professora Aline foi a minha orientadora no mestrado. Hoje eu já estou no doutorado aqui na Universidade Federal de Rondônia e, juntamente, o professor Marcelo Romani nos acompanhou nesse desenvolvimento de trabalho. E aí, como contexto e justificativa, a gente traz que, quando se trata de mulheres, a gente vê uma desigualdade de gênero que ainda está presente no mundo do trabalho, né? Recentemente saiu algumas pesquisas falando sobre a desigualdade salarial, que ainda persiste, né? Uma grande diferença, inclusive, quando se trata de remuneração masculinas e femininas, né? A questão da dificuldade dessas mulheres atingirem cargos de lideranças nas empresas, e com isso também a sobrecarga com cuidado e as tarefas domésticas, né? Então, tudo isso já vem persistindo, as literaturas já vêm trazendo isso com muita frequência. E aí, as mulheres sem filhos, né, que são mulheres ainda pouco estudadas, né, um grupo pouco estudado, principalmente aqui no Brasil, no exterior, né, no contexto internacional, a gente percebe vários estudos voltados para essa questão das mulheres sem filhos, dessa questão da liberdade, né, do child free, né, usam-se muito esses termos na literatura internacional, mas aqui no Brasil a gente ainda tem poucos estudos voltados para essa questão das mulheres sem filhos. E é um número cada vez maior, né, visto que a gente falou aí nos primeiros trabalhos sobre a queda da natalidade, né, sobre pontos aí que têm levado as mulheres a decidirem não ter filhos também. E aí, a lacuna na literatura, então, aparece no sentido de analisar, né, essa questão do equilíbrio trabalho-vida, né, que está sempre focado em pais e mães, né, ou em casais, mas nunca ou pouco, né, em questão de mulheres sem filhos. E os dados demográficos que aparecem, né, no Brasil, hoje, 30% das mulheres não desejam ter filhos, né? Uma informação da Datafolha de 2023, já 2 anos aí, isso pode ter até aumentado, né, de lá para cá. Crescimento de casais sem filhos também é um dado do censo de 2022. É uma tendência global, estudos têm apontado isso em algumas revistas, tem publicações sobre essa tendência. Quando a gente trata dos Estados Unidos ou da Europa, esse número tem um impacto bem maior do que no Brasil. E a lacuna, então, que aparece é justamente uma chamada, né, na revista Gender Work Organization de 2025. Então, é uma chamada recente, inclusive foi dado lá como uma edição especial, né, e eu vi que essa semana foram publicados já alguns artigos em relação a essa lacuna aí, numa revista europeia, né. E aí o problema de pesquisa seria como mulheres sem filhos vivenciam o trabalho nas organizações e de que forma a ausência da maternidade impacta a sua autonomia, carga de trabalho e o reconhecimento profissional. O objetivo geral da pesquisa, então, foi de analisar a experiência dessas mulheres sem filhos nas organizações, com foco nesse paradoxo, né, entre as demandas invisíveis e a autonomia restrita que aparece aí em relação a essas mulheres.
O método, então, foi a abordagem qualitativa, né, numa epistemologia interpretativista. 29 mulheres foram entrevistadas, essas mulheres com idades aí entre 26 e 71 anos, de diversas regiões do Brasil. Então, dentro dessa pesquisa, eu tive mulheres da região sul, sudeste, algumas do centro-oeste, nordeste, só da região norte, que realmente eu não consegui nenhuma mulher, mas das demais regiões todas apareceram. Os critérios para participação, no caso, seriam né, as mulheres estarem ou terem atuado no mercado de trabalho, não ter filhos, e aí poderia ser por escolha ou por circunstância, né? A gente tem ali alguns casos de mulheres que não tiveram filhos porque não encontraram um parceiro durante a vida, ou por algum problema de saúde mesmo, né? Durante esse processo de tentativas. Algumas tiveram até 3 abortos e lidaram com esse problema também no decorrer da vida, né? E aí todas, então, sem filhos, né? As entrevistas foram todas gravadas via Microsoft Teams entre janeiro e abril de 2025. Um total aí de 26 horas e 15 minutos de entrevista, mais ou menos 408 páginas transcritas, uma média de 54 minutos aí por entrevistas. E a codificação foi aberta, axial e seletiva, né, seguindo esses autores aí que vêm tratando com esses 3 tipos de codificação, que pôde nos facilitar o entendimento e conseguir organizar isso em códigos, né, e categorias posteriormente. O perfil das participantes, então, são todas com um alto grau de escolarização, né? Temos mulheres com mestrado, doutorado, especialistas, né? Uma delas apenas tem curso técnico, todas as outras possuem um alto nível de escolarização. A renda muito acima da média também, da média nacional, variando aí entre 4 até 26 mil reais. As ocupações também voltadas aí para alta gestão, na maioria delas, ou diretoras, coordenadoras e docentes, e uma diversidade também em relação à orientação sexual e estado civil. Então, tínhamos mulheres solteiras, divorciadas, casadas, mulheres em relação homossexual, né, homoafetivos, então tivemos essa diversidade em relação às orientações. As categorias que emergiram, então, das falas, né, das transcrições, são essas, né, a autonomia condicionada e a falsa liberdade, as demandas invisíveis e essa autocobrança em relação às próprias mulheres, e os tratamentos profissionais diferenciados que ocorrem no dia a dia no mercado de trabalho. E aí vale lembrar que dentro dessas mulheres que foram entrevistadas, haviam mulheres que exerciam atividades tanto em empresas privadas quanto em empresas públicas, né? E nesse ponto a gente pode perceber que esse tratamento diferenciado, muitas vezes, ele não ocorre somente nas empresas privadas, eles ocorrem também nas empresas públicas. Tá? Então, são 3 categorias aí que surgiram, que emergiram de início. E aí, em relação à categoria 1, que trata da autonomia condicionada, tem a suposta liberdade ali pelo fato de não terem filhos, uma expectativa de total disponibilidade, né, que vem agregado a isso, e aí a fala da Márcia, que tem 56 anos, que é a mesma que já inicia o artigo, né, se você não tem filho mesmo, tem tempo de sobra. E aí a Márcia relata que em muitos momentos ela precisou ficar um pouco até mais tarde, ela precisou cobrir situações, reuniões em fins de semana, viagens, né, que não estavam programadas muitas vezes. Então, essas demandas, elas acabam caindo sobre as mulheres que não têm filhos e, em alguns momentos, a questão até das férias. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Essa autonomia aparente, né, esse controle sutil e a sobrecarga que vem a partir dessa suposta autonomia. E aí a fala da Patrícia, que sente que há uma expectativa de que, por ela não ter filhos,
ela precisa estar sempre ocupada, sempre estudando, sempre se dedicando mais ao trabalho. A cobrança vem do ambiente ao redor, né? Então, é uma fala dela e ela demonstra ali alto nível de escolaridade, inclusive, sempre estudando, e acaba, em alguns momentos também ela fala, né? Mais para frente a gente também comenta sobre isso, que ela sente que ela precisa estar fazendo essas entregas pelo fato mesmo de não ter filhos. E essa cobrança vem também de forma muitas vezes intrínseca. Há uma expectativa organizacional e social profundamente enraizada, né? Que associa, então, essa ausência de filhos a uma disponibilidade total dessas mulheres. Na categoria 2, que são as demandas invisíveis, entra a questão da cobertura de colegas com filhos, né? O fato desses colegas que têm filhos precisarem se ausentar para uma reunião de escola, ou porque o filho está doente, né? E aí isso acaba sendo coberto por essas pessoas, essas mulheres, no caso, que não têm filhos. Horas extras e plantões por conveniência, a desigualdade simbólica e emocional e a invisibilidade dessas tarefas, a ausência de reconhecimento institucional. E aí a fala da Márcia, de novo, né, que sente que tem que entregar sempre mais do que os outros, como se estivesse compensando algo, né? Então, é um sentimento que ela mesma tem de que ela acaba sendo cobrada por estar em débito, muitas vezes, com essa sociedade, com essas outras pessoas, com essa empresa, né? A Tereza, de 58 anos, que é uma professora, ela diz que acha que elas sempre que elas sempre esperam mais de uma mulher que não tem filhos, né? Que que ela não tivesse vida, que ela não tivesse lazer, que eu só pensasse em trabalho, né? Por exemplo, eu quero saber de tudo ao mesmo tempo, porque eu tenho tempo, né? Então, seria essa questão. Ela mesmo se sobrecarrega de demandas porque ela precisa estar atualizada, ela precisa entregar esses resultados pelo fato de que ela tem tempo, né, de sobra ali, que ela pode realmente estar atendendo essas demandas que surgem. E o tratamento diferenciado, que vem com os julgamentos, né, as estigmas de que é uma pessoa egoísta, de que é uma pessoa fria, incompleta. Uma das mulheres que foi entrevistada, professora de um instituto federal, ela lida com crianças menores. E aí ela citou que em alguns momentos os próprios alunos ou os pais de alunos acham que ela não tem condição ou que ela não poderia ser uma professora de crianças menores pelo fato de não ser mãe e talvez não entender o que essas crianças precisam, né? Então, vem um tratamento também diferenciado até nesses pontos. A dificuldade em obter empatia de gestão e colegas, as políticas organizacionais que não são voltadas aí à parentalidade, né, que são voltadas à parentalidade, não incluem esse grupo, e as carreiras mais longas, que não significa um reconhecimento proporcional. Então, tem a fala da Eliane, que sabe que muitas vezes ela foi colocada em alguns projetos que exigiam viagens, que exigiam uma locomoção, justamente pelo fato de não ser mãe. Né? Ela traz, inclusive agrega aí o fato de ter se desenvolvido profissionalmente em alguns momentos, por poder aceitar uma viagem para sair do Rio e estar no Amazonas no dia seguinte, né, para desenvolver um trabalho, para desenvolver uma pesquisa ou algo nesse sentido, num local totalmente diferente daquele que ela estava habituada, da sua rotina, justamente por não ter nada que aprendesse no ambiente, né? Então, ela traz esse ponto como um dos fatores que levou ela a se desenvolver profissionalmente na carreira. E aí, como discussão, vem essa questão da ambivalência, né, entre a autonomia e essa submissão simbólica que as mulheres acabam presenciando no decorrer da sua vida, independente da escolha, né, que faça. A ausência de filhos não elimina essa questão da desigualdade de gênero, ao contrário, né, ela aparece de uma outra forma. A persistência de um discurso maternalista nas organizações é muito presente, né? Por mais que, como o primeiro trabalho trouxe,
há algumas punições, mas ainda espera-se que essas mulheres tenham filhos, né? A não maternidade tensiona normas e desafia estruturas patriarcais, né? Como conclusões, então, as mulheres sem filhos vivem um paradoxo, mais disponíveis, mas, ao mesmo tempo, menos reconhecidas, mais produtivas e, ao mesmo tempo, mais cobradas. É preciso, então, rever as políticas de equidade nas organizações, né? O trabalho contribui nesse sentido, no sentido de rever essas políticas, incluir a não maternidade nos debates sobre diversidade e inclusão, valorizar essas trajetórias diferentes, né, plurais de mulheres, e como contribuições e perspectivas futuras, então, na área acadêmica, seria a ampliação da literatura sobre gênero, trabalho e não maternidade. Na área social, seria essa visibilização desse grupo, né, crescente e silenciado até o momento. Na área organizacional, no sentido de provocar essa reflexão sobre práticas de gestão e cultura corporativa que precisa ser revista para incluir também esses grupos diversos, né? E como sugestões, né, futuras pesquisas têm a intenção de analisar isso no formato de interseccionalidade, analisando também diferentes classes sociais, raças e abrangendo mais essa questão da sexualidade. E seria Parabéns, isso. Elisa. Excelente trabalho. Você apresentou, deu para ver todo o cuidado que vocês tiveram com a pesquisa ao longo de todo o percurso, o primor que vocês tiveram também. Todos os trabalhos demonstraram isso, muito cuidado, né? Eu não vou poder me estender muito, porque só faltam 2 minutinhos para acabar a sessão, né? É, eu acho que o homem não ouve essas grosserias que as mulheres escutam, né? Por não terem tido filho. Alguém quer comentar aqui alguma coisa? Nayara, Patrícia, Rafael? Eu vou passar a palavra porque eu já falei muito nas outras Eu sessões. quero, porque quando eu vi o título do trabalho, eu falei, eu não acredito. Eu escutei isso. Patrícia, você tem que ficar até mais tarde porque você não tem filho assim, mas eu falei, quando eu li o título, eu falei, não acredito que eu vou ver isso nessa sessão. Fizeram uma pesquisa. Eu escutei e eu sentia justamente isso, certo? Realmente as mães sofrem, mas as mulheres que não têm filho também sofrem. Então, assim, eu escutei. Daí, quando eu mudei de gestor, o outro gestor ele não falou com essas palavras, mas deixou entender que eu tinha que ficar disponível até tarde, porque eu não tinha filho, então eu tinha que estar sempre disponível ali para, né, para a empresa. É como se eu não tivesse vida, né? Como se eu não tivesse vida. Era bem, bem desagradável. Mas, enfim. Parabéns, viu? Eu achei muito, muito boa a pesquisa. Você mostrou bem as lacunas. Eu acho que você fez um número significativo de entrevistas, né? Conseguiu, né? E eu acho que a sua pesquisa, né, vem aí com, né, trazendo contribuições efetivas. Se eu me identifiquei, eu acho que muito mais gente. Se você quisesse me entrevistar, eu seria uma. Enfim. Com certeza. A intenção é justamente essa, a gente está aumentando, né, o número de entrevistadas, porque a ideia é justamente submeter para a revista GWO, agora dezembro, início de janeiro, a gente pretende fazer essa submissão para uma revista internacional. Então, com certeza, eu pretendo passar aí do número de 30 entrevistadas. Ah, parabéns, viu? Muito bom. Nayara, gostaria de falar alguma coisa? Vou tentar falar rapidinho. Não, eu achei muito interessante, né? Assim, eu trazer esse aspecto da não maternidade. Confesso que tem algumas coisas que eu acho que eu preciso digerir ainda, né? Talvez até me aprofundar, porque é isso, né? Acho que é um tema que é pouco explorado, né? A gente até tem lá no âmbito do PPGA também da Unigran Rio uma outra, a Joyce, que também está estudando a não maternidade, né? No doutorado, na tese dela. Mas é isso, porque basicamente mulheres no mercado de trabalho, né? Se você for olhar para o aspecto reprodutivo, ou é mãe ou não é mãe, né? Enfim, né? Então, assim, são penalizadas de alguma forma. A gente sabe que existe uma questão aí de gênero que, enfim, atravessa todas nós mulheres, né? É, a- com vários aspectos interseccionais aí, se a gente for analisar, mas eu perdi agora o fio da meada. Enfim,
Uma coisa que me chamou a atenção do que você falou foi isso, de não ter conseguido ninguém da região norte, isso ficou um pouco na minha cabeça, até que ponto também não tem um aspecto cultural, essa questão da obrigatoriedade do ter filho nessa região não pode ser uma coisa mais forte, mais presente, não sei, estou assim falando, né, de coisas que me vieram à cabeça. E fiquei me questionando se esse aspecto da mulher, né, e esse aspecto cultural do ser a mulher a responsável pelos cuidados, né, culturalmente, se talvez não seja por isso também que entre, e fala, então você compensa aqui essa pessoa que vai faltar, então você faz hora extra por conta disso, né, esse aspecto cultural. Será que para os homens essa demanda também acontece? Foi um ponto que me ficou aqui como questionamento, né, assim, porque talvez esteja no fundo esteja uma questão, seja muito isso também, né, assim, mulheres é que cuidam, então deixa que elas vão, elas têm mais dificuldade de dizer não, elas vão lá e vão ficar, elas vão, né? Então, assim, é mais fácil acessar essas mulheres enfim, eu ia dizer explorar, mas não deixa de ser, né? Mais, enfim, do que homens, não sei. Foram coisas que me vieram à cabeça, eu falei aqui meio sem muito digerir, sem muito refletir. É isso. Mas parabéns, é muito legal, acho Muito obrigada. interessantíssimo. Rafael, Opa, Elisa, parabéns, né, pelo trabalho. Acho que eu lembrei de uma coisa que a professora falou, acho que na primeira apresentação, né, que nada garante a mulher, né? Então, assim, Sim, teve esse contraponto que foi interessante da gente entender que as duas dimensões estão sendo pesquisadas, né? Que são muito importantes, tanto a maternidade quanto a não maternidade, mas que esse é um lugar que é muito subalternizado pela lógica que é machista, que é misógina, que é racista, né? Que é isso tudo que a gente, de alguma forma, precisa visibilizar para entender e combater estruturalmente, né? Mas só quero parabenizar mesmo a Elisa. Também, até pelo obrigada. avançado tempo, dizer que eu deixei o link aqui para avaliação da sessão aqui no chat, né? E parabenizar, na verdade, a todos vocês. Para mim foi muito bom estar aqui com vocês, na condição da professora Ana Carolina, a apresentação de todos vocês. Trabalhos muito bonitos, muito importantes. bom, uma pena, eu estava preocupada achando que ia ter muito tempo de sobra, acabou que até que foi justinho, assim, né? Por isso tem que tomar muito cuidado mesmo com o horário aqui no CMEAD, tem que ser bem conservador, ficar em 10 minutos. Bom, então eu queria agradecer enormemente. Acho que a gente teve um momento assim de poder apresentar com calma e poder conversar de maneira profunda. Pelo fato de ter sido menos uma apresentação, a gente conseguiu aproveitar bastante e ter um encontro que eu acho que foi instigante para todos nós, né? Então, parabenizar e desejar muita sorte para vocês, que vocês consigam todas publicarem em bons periódicos, caprichem e vamos em frente. Até o próximo evento, então. Obrigada pela Muito companhia a obrigado. todos. Tchau, Rafael, tchau. obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal, Obrigada. Tchau, parabéns, até a tchau. próxima. Boa tarde, foi um prazer estar com vocês. Tchau. Tchau.